como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Então, quando a gente faz essa oração para Deus, esse reconhecimento, também a gente começa a fazer uma oração, e esse cântico ele fala dessa oração que a gente faz de nós, para que nós não esqueçamos a quem nós estamos servindo. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando ficas em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos os males salva, te abençoa do alto céu. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Verás em breve as dores findas no dia alegre de sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Esse último cântico, ele me foi passado como um cântico que os escravos sul-americanos dos Estados Unidos
nas colônias do sul cantavam enquanto colhiam arroz. E em nossa caminhada, às vezes a gente pensa que a gente não está fazendo, não está servindo. Então a gente se virar, olhar e pensar: Jesus Cristo, Cristo na alvorada, Cristo ao meio-dia, Jesus Cristo, Cristo com o pôr do sol. eu vou amá-lo, ame-o, ame-o, ame-o na alvorada, ame ao meio-dia, ame-o, ame-o. Ame-o com o pôr do sol. Eu vou louvá-lo, louve-o, louve-o, louve-o na alvorada, louve ao meio-dia, louve-o, louve-o. Louve-o com o pôr do sol. Seu grande amigo, Jesus Cristo, ame-o na alvorada, louve ao meio-dia, Jesus Cristo, sirva com o pôr do sol. Amém? Vamos para a meditação com o Netinho. Desculpa, todo mundo está me escutando bem? Todo mundo está me escutando bem? Boa noite a todos, como é bom a gente estar louvando ao Senhor, como é bom a gente estar em comunhão, né? Então eu vou apresentar Netinho. Netinho, conheci ele quando ele fez o AME, na João Pessoa, ele foi para Fortaleza fazer uma campanha. Conheci ele e Natália, engraçado que eles nem se gostavam ainda e hoje estão casados, né? Então é Deus na vida deles. Estão casados há 1 ano e há alguns meses. A Netinho está hoje com a Natália fazendo um trabalho em Camaçaribe, na Bahia, não é isso? Camaçaribe, não é isso, Netinho? Ok. Está fazendo um trabalho lá com a igreja, com a pregação, que Deus possa estar abençoando. E faz parte também da coordenação dos jovens adultos junto com a equipe. E tem ajudado as divulgações, quem faz é ele, os banners, então fica muito legal, mas a gente gosta bastante, ele e a Natália estão fazendo isso. Então, assim, eu queria que a gente pudesse estar aberto, nosso coração, nossos pensamentos agora para isso, todo mundo focado agora no Netinho, para que o que ele vai fazer agora seja feito à vontade de Deus, que Deus possa usar esse irmão agora, que ele possa aprender, que também nós possamos aprender, que você possa sair desse momento edificado, que você possa sair desse momento agora diferente de como a gente está começando. Agradeço desde já pelos meninos que fizeram louvores, estão fazendo oração. Deus possa estar abençoando cada um que está aqui na frente. Mas agora também eu queria pedir para que você pudesse baixar a sua cabeça e vamos falar com o nosso Deus, para que Deus possa abençoar esse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia. Obrigado por mais um sábado, Pai, que estamos reunidos, cada um nas suas casas, com essa tecnologia que o Senhor deu sabedoria ao homem para fazer, Pai. Só temos de agradecer. Todos aqui com o mesmo foco, mesmo alvo, Pai, que é buscar a salvação e a eternidade. Que nesse momento a gente possa se alimentar espiritualmente, que nesse momento a gente possa se edificar, Pai, e buscarmos mais a Ti, Pai. Que como é bom, como é agradável que a igreja esteja em comunhão, essa família tão linda, Pai. Muito obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Obrigado por o Senhor sempre nos proporcionar. Abençoa, Pai, cada um que está aqui. Usa cada um que está aqui também, que está vindo na frente hoje, fazendo louvores, oração. Né? Tinha agora que vai dar essa reflexão, Pai, para que ele possa se encher e que todos aqui também possam se encher, Pai, que estiver escutando da Tua palavra. Fica com todos nós. Em nome do Teu Filho amado, que eu te oro e te agradeço para todo sempre. Amém. Netinho, contigo.
Estão me ouvindo agora? Alguns erros técnicos. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim? Ok. Quero agradecer primeiro a presença de todos. Eu sei que é um sábado, apesar da pandemia, né? Muitas vezes a gente tem alguns outros afazeres e sou grato a vocês, a coordenação como um todo, por estar aqui presente, mas primeiramente a Deus, né? Por nos dispor de tempo e saúde, né? Por estarmos todos aqui. Como vocês têm visto, né? A palestra de hoje é sobre para nós sermos diligentes. Porém, antes de falar sobre como ser diligente, vamos tentar entender o que seria ser diligente. E aí, quero trazer para vocês aqui uma diferença entre ser diligente e negligente. Diligente seria aquela pessoa aplicada, zelosa, ativo, aquela pessoa que tem uma prontidão, né, para fazer algo. Negligente, obviamente, é o oposto. É descuidado, desleixado e até mesmo preguiçoso. Talvez alguns de vocês já imaginam a leitura que a gente vai estar fazendo, né, se tratando de jovens. E aí eu queria que vocês meditassem um pouco comigo no 1 Timóteo, capítulo 4, né, do versículo 11 ao 16. Todos estão vendo, mas vamos estar lendo. Ordena e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atende bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois, fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que te ouvem. Como eu mencionei, eu acredito que a maioria de nós, jovens, vamos colocar aí, eu não sou tão mais velho do que a maioria do que está aí presente, né? Eu sou avô da turma do AME, mas hoje em dia acho que é quase todo mundo perto da minha idade. A gente conhece esse texto. Acredito que a maioria dos jovens amam esse texto, principalmente naquela partezinha ali que fala, né? Ninguém negligencie ou ninguém despreze você por você ser jovem. A gente, às vezes, estamos na congregação, recebemos uma bronca e a gente lembra logo desse versículo. Ninguém pode me desprezar porque eu sou jovem. Mas a gente precisa colocar um contexto. Nós precisamos pensar quem era Timóteo, né? Para Paulo estar escrevendo, orientando ele, dizendo que ninguém poderia desprezá-lo por ele ser tão jovem. Quem era esse jovem? E aí eu gostaria de mostrar para vocês algumas características dele, né? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz, né? Paulo está dizendo que ele recorda da fé, né? O versículo diz, recorda-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Ou seja, a fé dele era visível, né? Não era uma fé de fingimento. O que ele era na frente dos irmãos, na frente de Paulo, ele era em todos os ambientes, né? Propagando a sua fé. Também aí nos versículos acima, né, deste, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 2, Paulo fala que, escrevendo a carta, né, na orientação, a Timóteo, meu filho amado. Né? Ele não era filho de sangue de Paulo, mas Paulo o tinha como filho, um filho espiritual. Eu acredito que não só porque Paulo o orientou, mas sim porque Paulo enxergava a Timóteo como um jovem em que realmente estava buscando as vontades de Deus. Tanto isso que o próximo versículo que a gente vai conhecer ele fala sobre isso, né? Em 1 Coríntios, capítulo 4, 17. Por essa razão, estou lhe enviando Timóteo. Paulo escrevendo para a igreja em Corinto fala, ó, por esses motivos, né, o que estava acontecendo lá em Corinto, eu estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. É interessante pensar que ele poderia ter enviado irmãos muito mais velhos, mas ele enviou um jovem
para tratar de alguns problemas e ajudar aquela congregação ali em Corinto. E aí, sabendo disso tudo, a gente vai agora poder entender um pouco mais sobre ser diligente. E aí vem, a primeira coisa que eu penso é padrão. Uma pessoa diligente, como a gente viu lá, ele é aplicado, ele é zeloso, ele está em prontidão, então ele tem um padrão a seguir. Ele segue um padrão. E esse padrão vem no amor, na fé, na pureza. Ele é aplicado à própria leitura. Né? Falando aqui de um padrão espiritual. Eu gosto de pensar que esse padrão de diligente é um padrão de Cristo. É um padrão onde Paulo está falando com Timóteo, ele está enxergando Cristo ali. Ele consegue ver o amor que Timóteo tem para com os irmãos. Porque imagine, talvez, né, Timóteo, vamos dizer que ele tivesse os seus 33, 37 anos no máximo ali. Naquela época era considerado um jovem. Né? Hoje vocês vão falar que é um tio, mas era um jovem. E ele estava ali e Paulo enxergava mais padrão nele do que talvez em algumas pessoas que estavam há muitos anos, né, nas Sagradas Escrituras, como talvez ali os fariseus, né, os próprios escribas. E Paulo entendia isso e Paulo está falando, você precisa ser padrão. As pessoas precisam ver em você esse padrão do amor, o amor de Cristo. Precisa ver o seu padrão na sua fé em Cristo. E aí, pensando nisso, eu quero pensar agora sobre profissional diligente. Como eu falei, né, a diferença de o diligente é o negligente. A gente pode pensar aí em várias coisas que têm acontecido no nosso país, que estamos vendo negligência em todos os âmbitos. Mas, pensando como profissional, trazendo para nós, jovens, né, eu coloquei aqui 3 no slide para a gente poder entender. Um médico diligente é aquele médico que está pronto para servir. Né? Eu gosto muito de ver algumas fotos, né, e alguns stories de nosso irmão Josué, que eu vejo que ele sempre está pronto lá. Antes mesmo dele estar fazendo um estágio em enfermagem, ele estava lá contribuindo e ajudando. Então, é interessante. Ele tem buscado ao máximo ser padrão e diligente naquilo que ele escolheu ser. Isso é muito bonito. O oposto, se um médico ou um policial, eles não estão prontos para servir, ele é negligente. E a gente pode pensar, né? Eu coloquei justamente proposital, porque a gente pode pensar em várias maneiras, né? Do policial. Um policial corrupto, ou um médico que ele não quer atender por amor, e sim apenas por ganância. E o professor. Um professor que ele não está pronto ali para ensinar. Um professor que ele não está ali pronto para ouvir os seus alunos, tirar as dúvidas, ele é negligente. Ele não pode apenas estar querendo ser ouvido, ele precisa ouvir. É um comparativo, né? Falando sobre isso, eu gostaria que ninguém se sentisse, vamos dizer assim, pressionado a algumas coisas que a gente vai citar agora sobre a profissão, um jovem diligente cristão na profissão e também como um cristão. Em nossa profissão, é interessante que um jovem diligente, ele estuda. Né? Eu acredito que boa parte dos que estão aqui ou estão na universidade, ou saíram dela, ou ainda estão tentando entrar. E aí a gente estuda e estuda, né? Quem já se formou ou quem ainda está aí cursando sabe o que é isso. A gente faz muitos sacrifícios. A gente não sai. Né? Agora a gente não sai mesmo por causa da pandemia, mas antes da pandemia, aqueles que estudam, que estão almejando entrar numa universidade, eles não saem. É incrível. A gente chama alguns colegas e alguns irmãos, não, eu não posso, eu tenho que estudar. E eles fazem investimentos. E aí eu fico pensando na minha própria vida, né? Vou falar de mim. Eu talvez não fui um que estudei tanto antes de entrar. Eu sabia muito bem o que eu queria, acreditava nisso pelo menos, né? Então, fiz o vestibular e fiquei esperando só o resultado e pronto. Mas eu fiz vários sacrifícios, muitos sacrifícios. Né? Às vezes eu conto para as pessoas, até os meus amigos da universidade na época eu falava, se eu fosse você, eu não faria isso. Eu acordava às 4h30 da manhã para ir para a faculdade. Estudava em Salvador, eu moro na região metropolitana, então eu tinha que pegar um ônibus 5h15 para estar às 7 horas na universidade.
Eu acordava às 4h30. Eu lembro que quando eu fiz a minha matrícula e peguei a lista de algumas matérias, né, tinha algumas específicos. Tinha uma matéria lá que era desenho projetivo, e aí tinha um compasso. Aí eu fui olhar o preço do compasso, R$70. Eu falei, o que tem nesse compasso? É de ouro? R$70 um compasso. Mas a gente quer comprar, né? E aí a gente investe, né? Muito mais, talvez, aí o pessoal que faz medicina, né? Que eu acredito que é muito mais caro ainda os aparatos, né? Para fazer ali os estágios, para poder tomar as aulas. E a gente faz todos esses investimentos. A gente acorda cedo, a gente estuda, a gente faz tudo isso porque a gente quer ser um ótimo profissional. A gente quer ser um ótimo aluno. E aí eu fico pensando, poxa, eu tenho feito, na época, a mesma coisa que eu faria com Cristo, e aí eu, novamente, me recordo de algumas outras coisas. Sobre a minha profissão e sobre o tempo que eu estudava. Eu tinha alguns colegas, eu fiz universidade particular, então todo semestre você tinha um ranking. E esse ranking, os melhores alunos não pagavam o semestre, ou tinham bons descontos até de 50%. Então todo mundo metia a carinha nos livros porque queria ser melhor aluno da turma naquele semestre. Porque queria, né, se você fosse o melhor do curso, você ganhava um semestre. Se você fosse o melhor da turma, você ganhava até 50% de desconto na mensalidade. E todo mundo se esforçava. Todo mundo ia para os seminários que os professores falavam, vai ter fulano de tal falando. E ele é um homem que é incrível no assunto. Aí estava todo mundo lá. Claro, também precisava, né, por conta das atividades complementares. E aí a gente fazia sacrifícios. Eu me lembro muito bem de uma vez que nós saímos, eu e um amigo da universidade, nós fomos para Recife. Né, e a gente ia ter uma feira de artes lá em Recife durante 2 dias. E aí eu falei, não, vou aproveitar, é mais próximo do que as que acontecem no sul e no sudeste do país. Tá aqui mais próximo, eu vou. E aí eu tive na época, conversei com alguns irmãos e eles permitiram que eu ficasse esses 2 dias com um amigo lá. E aí investi o dinheiro da passagem aérea, da alimentação, do transporte local e o dinheiro para pagar a conferência, né, o seminário, por 2 dias. A gente fazia de tudo para ser um padrão. A gente se forma e após se formar, a gente começa tendo que investir. Aí tem que comprar equipamento, tem que continuar comprando livros e mais livros para que eu possa ser um profissional diligente naquilo que eu almejo ser. E a gente se dedica a vida nisso. E com isso, eu venho perguntar, a gente usa da mesma intensidade para o reino? E aí eu fico lembrando de algumas coisas que aconteceram no meu período de universidade. Alguns amigos falavam, Neto, eu não teria coragem de acordar 4 horas da manhã, pegar um ônibus lotado, ir para a universidade e voltar 11 horas da manhã para casa, para chegar em casa 1 hora para almoçar. E aí, bom, para mim isso nunca seria uma novidade, né? Visto que eu nasci em São Paulo, vim morar na Bahia com 13 anos de idade, então para mim era muito comum o negócio de ter que pegar um ônibus cedo. Era o exemplo que eu tinha na casa dos meus pais e com os meus tios. Mas, de certa forma, era sim um sacrifício para eles que nunca tinham feito isso. Mas, eu parando para analisar, eu acordava às 4h30 para ir para o culto, ou para estar num acampamento ou em uma reunião. Aí pesava. E mais pesou ainda num dia. Eu já estava terminando a universidade. Eu não participava das festas da universidade, eu não andava com pessoas da universidade que bebiam, né, que nem que faziam coisas que nós sabemos que não condiz com a vida de um cristão. Mas eu tinha um grupo, né, de pessoas que se assemelhavam com algumas ideias que eu tinha, não eram cristãos, mas, vamos dizer assim, eram pessoas muito boas, todos eram muito bons. Mas um especial chegou para mim
e era uma pessoa que ele era usuário, né, era classe média, usuário, e ele chegou para mim, ele me viu um dia lendo a Bíblia com um outro rapaz na faculdade. E ele olhou para mim, depois de 3 anos, e falou: "Você é cristão?" Aquilo me doeu. Eu falei assim: "Sou." Aí ele: "Você nunca me falou." Aí na minha cabeça: "Você nunca perguntou, né? Você nunca me perguntou." E aí ele falou: "Não, se eu soubesse que você era um cristão, eu tinha perguntado algumas dúvidas que eu tenho." Aquilo, sabe, quando cai a ficha em você. Aí eu não estou fazendo nada de errado, eu estou vindo para cá, para a universidade, para estudar direitinho, eu não bebo com ninguém, eu não saio com quem não devo sair, fico aqui direitinho na minha. Mas eu estava na minha. Eu estava com Cristo só para mim. E aí eu falei: "Não, tudo bem. Ó, a gente está aqui toda quarta-feira, a gente vem aqui para a biblioteca e a gente lê uma passagem. Se você quiser vir, fique à vontade." Ele foi uma vez e nunca mais apareceu. Mas a dor me consome até hoje. E aí coloquei algumas perguntas aqui embaixo. A gente tem mergulhado na palavra. Eu estava mergulhando naquela época na palavra de Cristo, como eu estava mergulhado nos livros da minha profissão, ou para entrar na universidade. Eu dedicava o mesmo tempo, eu dedicava a mesma força e o mesmo sacrifício. Os investimentos nos livros, né? Eu acredito que os livros de outras profissões também são tão caros quanto os da minha. A gente ia comprar um livro e, para quem não sabe, eu não sei, eu sou designer gráfico, então muitos livros que eu tinha, era 80% do livro imagem, né? Porque a gente tinha que ter referência. E os livros muito caros, mas a gente fazia questão de comprar o livro. Eu lembro que eu tinha um professor que ele falava que gostava de sentir o cheiro do livro, e a gente começou a cheirar o livro, para poder entender o cheiro da tinta que foi impressa. Cursos extras. Eu paguei para ir para Recife para assistir 2 dias de palestras. Fazia cursos extras no Senac, cursos particulares sobre a minha profissão, investia tempo e dinheiro, e não era pouco, para que eu fosse um profissional bom, diligente, um profissional apto, pronto para o mercado. Dedicava muito tempo. E o tempo que eu dedicava é interessante porque envolvia a minha família. Eu lembro de um trabalho específico que um professor passou, e eu lembro que nós tínhamos que fazer uma colagem em pranchetas. E cada prancheta do material que ele falou era uns R$15 na época. E cada pessoa ia colocar pelo menos 10 a 15 pranchetas. Aí eu falei: "Poxa, eu vou gastar no mínimo R$200 só em prancheta. Eu não disponho desse valor no momento." E aí o professor falou: "Olha, vocês podem utilizar um outro papel." Esse outro papel custava, por sua vez, R$1,50. Porém, não é no tamanho padrão, então vocês vão ter que montar. E aí tinha toda uma geometria lá de centímetros e milímetros exatos para apresentar. E esse professor, ele era coordenador do curso. E era aquele professor que fala: "Eu sou doutor na profissão, vocês não sabem nada." E, obviamente, eu queria aparecer, né? Eu queria ser zeloso, eu queria ser o melhor no meu trabalho. E aí eu lembro que meu pai é perfeccionista, e eu falei: "Vou pedir para meu pai me ajudar." E aí eu fui, comprei todo o material, fiz toda a impressão, esperei meu pai chegar do trabalho para ele me ajudar a fazer o trabalho. Eu lembro que a gente deve ter começado umas 8 horas da noite, mais ou menos. Eram de 12 a 15 pranchetas. Eu fui dormir 00:30, para ter que acordar às 4:30 para ir para a universidade. E eu fazia isso com maior alegria. E aí eu tenho dedicado esse mesmo tempo, esse mesmo esforço para as coisas lá do alto. E aí vem o servo diligente, o que a gente leu. Ele exercita o dom. Todos nós temos um dom em especial. A gente teve uma aula sobre isso. Talvez você não tenha enxergado o dom que você tem. Talvez os outros já tenham comentado. Mas um servo diligente, ele exerce o dom. Um servo diligente, ele se dedica na palavra. Assim, né, como um bom profissional, ele se dedica na biografia do que ele está aprendendo.
ele é aplicado à leitura. Eu lembro que alguns alunos tinham um poder aquisitivo muito melhor na universidade. Quando o professor falava alguma coisa, ele levantava a mão. Professor, eu estava em Amsterdã e eu vi isso mesmo. Ele é referência. Esse aluno era referência para a gente. Mas um servo diligente, ele tem que ser referência. Nós precisamos olhar para ele, as pessoas precisam olhar para nós e falar, nossa, ele é referência no livro que ele tem dado a aula. Como Paulo falou para Timóteo, ele precisa ser padrão na fé, no amor e na exortação. E isso é interessante. Eu repeti. Um servo diligente, ele é aplicado à leitura, ele é padrão e ele exerce o ensino, a exortação. Muitas vezes, meus irmãos, nós não temos sido tão diligentes assim na palavra de Deus. Falando por mim mesmo, muitas vezes a gente se dedica muito tempo das nossas vidas. E estou dizendo isso a vocês quando eu fui aluno do AME, eu fui da segunda turma do AME, e eu fui com o meu curso superior já terminado. Eu terminei o curso superior e fui para o AME. E eu gosto de falar isso porque algumas pessoas, anos depois, chegaram para mim e falaram que eu fui muito louco. Aí eu falei, realmente, eu devia ter ido antes da universidade. Porque os problemas que eu passei, aquela vergonha, né, que eu passei de um colega de classe perguntar se eu era cristão, porque eu nunca tinha dito abertamente que eu era cristão, não pelas atitudes, se eu tivesse ido antes, eu não teria passado aquele carão. Digo isso porque muitas vezes, no meu trabalho, eu trabalho 8, 10, 12 horas do dia. E aí, quando eu vou fazer o meu devocional particular, quando dá 20 minutos, eu já quero sair. Eu já quero ligar a televisão, já quero ligar o som, eu já quero fazer alguma outra coisa, já quero ir fazer alguma tarefa doméstica. Muitas vezes, eu invisto em equipamentos, muitas vezes eu invisto em outras coisas, mas na hora que os irmãos falam, olha, vai ter um congresso. E aí os irmãos falam, o congresso custa R$180. Ah, é caro? Vou passar 3 dias só? Muitas vezes, eu compro, né? Eu tenho um sonho de montar uma biblioteca, então eu gosto de comprar livros de ficção, né? Não dá para vocês verem, graças a Deus. Os livros que eu tenho, eu gosto, mas dava gosto de ir comprar uma coleção de um livro por R$300. Mas quando tem um livro, uma biografia sobre um assunto, eu sou negligente. Porque muitas vezes eu falo, poxa, comprar uma enciclopédia, né, que vai me ajudar a traduzir do grego para o português por R$300 é muito caro. Muitas vezes nós estamos dando mais importância para a nossa profissão do que para as coisas lá do alto. Queremos ser padrão, ser diligente em nossas profissões, mas temos sido negligentes nas coisas que vêm de Deus. E aí, para a gente lembrar e fixar muito bem isso, como qualquer profissão, você precisa ser aplicado à leitura. Para nós sermos servos diligentes, nós precisamos entender do que estamos falando. Nós precisamos conhecer aquele assunto. Não adianta eu falar para qualquer pessoa que para mim ser salvo, eu preciso passar pelo batismo, se eu não entendo o que é o batismo. Não adianta eu falar para todos nós, né? Nós não utilizamos, os irmãos, instrumentos. Não adianta eu falar o porquê nós não usamos instrumentos se eu não entendo isso. Eu preciso ser padrão dos fiéis. Mas para mim ser padrão do fiel, eu preciso estar amando incondicionalmente. A minha fé e a minha esperança têm que ser dedicadas e esperadas no Senhor. Eu preciso exercer o ensino, a pregação. E aí falar, Neto, mas e as mulheres? Também existem mulheres, existem crianças que precisam
receber a palavra. A gente tem irmãs aqui na reunião que fazem isso muito bem. E elas têm sido diligentes naquilo que o Deus tem dado o dom para elas. E aí eu falo sobre isso, aquela velha frase: um professor ele aprende mais ensinando do que estudando. Porque ele precisa repetir, ele precisa buscar mais. Então, quanto mais ele fala, mais ele aprende. Fazendo isso, vamos ser servos diligentes. Vamos estar sendo jovens como um jovem Timóteo. E para finalizar o pensamento, eu gostaria de deixar esse versículo para vocês. Dizendo para vocês, mas eu trago esse versículo para a minha vida. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com o que, de coração puro, invocam ao Senhor. Paulo escreveu isso para o mesmo jovem que na carta anterior ele falou: ninguém despreze a sua mocidade. Paulo está incentivando Timóteo a esquecer as coisas ruins da juventude. E eu estou convidando vocês a fazer o mesmo. Sei que todos têm um sonho e todos precisam seguir esses sonhos, mas os sonhos de Deus são maiores e mais importantes. Que possamos cada vez mais afastar todo o mal da juventude e ganhar e receber o dom que Deus tem nos dado. Amém? Renan, com você agora.